Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos falar sobre receitas divertidas para se fazer durante a pandemia, literalmente para passar o tempo. Muita gente gosta da culinária como um hobby, então temos aqui conosco no estúdio da TV, a TV Educativa dos Campos Gerais, a chefe de cozinha, Kel Nadal. Kel, no bloco anterior você deu algumas dicas de uma alimentação nutritiva e algumas receitas muito nutritivas que acabam reforçando o sistema imunológico para que a gente possa ter uma saúde melhor no dia a dia. Mas, para muitas pessoas, a culinária é um hobby, né? E um hobby maravilhoso. Eu acho, particularmente, que a culinária, ela registra a nossa história, ela faz parte da nossa cultura, inclusive representando de maneira muito emblemática alguns povos. Eu gostaria que você nos ajudasse agora com algumas receitas, então, para que as pessoas possam, quem gosta disso, obviamente, usar a culinária para se divertir e passar o tempo em casa com maior leveza. Você pode nos indicar algumas coisas Posso. nesse sentido? Muita gente começa pelo hobby, né? E acaba tomando gosto por cozinhar. Já vi gente que não sabe cozinhar nada, mas adora comer. Daí quer aprender a fazer as coisas e não sabe como fazer. Fazer algo difícil não precisa ser um preparo necessariamente a base, eu não consigo fazer. Consegue, só tem que ter um pouquinho de calma e fazer todas as etapas do preparo. Existem preparos que são um pouquinho mais trabalhosos. Por exemplo, vamos dar um risoto. O risoto é um prato que todo mundo gosta, né? Então a gente tem várias etapas para fazer o risoto. Com a primeira etapa, a gente tem um caldo de legumes feito, né, com legumes de verdade e não utilizar os caldos industrializados. Isso também conta bastante. Para você fazer um caldo de legumes, cenoura, cebola, salsão, que são a base, você leva em torno mais ou menos de 1 hora, né? Enquanto a gente vai fazendo esse caldo, a gente vai poder fazer outra parte do risoto, né? Vai separar o arroz próprio para o risoto, nós vamos separar a manteiga, nós vamos picar a cebola, utilizar o vinho branco. Essas são a primeira etapa para fazer a base do risoto. Aí vem risoto com o quê? Risoto, o que eu vou fazer com o risoto? Camarão, eu quero colocar uma carne, proteína, ou só quero colocar alguns legumes, por exemplo, os cogumelos e aspargos, né? Para que os nossos ingredientes eles não se desmanchem no risoto, a gente tem que prepará-lo antes. Daí a gente salteia os camarões, né? Pica o aspargo, branqueia, dá um choque térmico para não perder a cor e para ele ficar um pouquinho mais firminho. Tempera e separa, né? Então a gente já pegou os nossos ingredientes, camarão e aspargo. Separamos. Agora, quando o caldo estiver pronto, a gente vai começar o nosso risoto. Tora a cebola, coloca a manteiga, coloca o arroz e vai misturando, flama com o vinho, né? E vai misturando ao caldo. O caldo, mais ou menos uma colherada, né? Uma concha grande. E a gente não pode parar de mexer o arroz, porque ele precisa soltar um amido. E esse amido que libera é o que dá, é o que vai encorpar seu risoto. É o caldo grosso que vai dar, né? Então, a gente vai cozinhando em torno de 15 a 18 minutos, depende do grão do risoto. Quando quase no ponto, a gente mistura os ingredientes que a gente fez antes, que é o camarão e o aspargo. Então, a gente acaba finalizando ele com queijo e manteiga e acaba servindo. Mas um preparo desse, né, para a gente poder estar servindo aos nossos convidados amigos, já se torna um pouquinho mais trabalhoso. Então, depende do que a gente vai estar podendo trabalhar. O risoto é uma opção. Que outra opção você poderia nos indicar, então, para esses dias Olha, meio enfadonhos tem em uma casa? opção muito legal que eu gosto, de trabalhar com os pratos à base de bacalhau, tá? Os pratos à base de bacalhau, você precisa preparar o bacalhau antes, né? Colocar em água fervente, até separar os leques, né? E escorrer. Aí a gente começa a estar trabalhando com os molhos, né? Geralmente bacalhau a gente trabalha com os molhos brancos, né? Ou azeite em legumes.
Lembra lá do outro bloco que eu falei dos legumes confitados? A gente pode fazer esses legumes confitados, se você tiver em casa, guardar na geladeira e fazer o bacalhau junto com aqueles legumes. Ou, caso você queira alguma coisa mais quente, que engorde, né? Uma coisa mais com molho, faz, no caso, um molho às natas, que vai as batatas cozidas, cebolas douradas, né? Tem todo aquele preparo. Junta o bacalhau e leva no forno para gratinar. Esse é um dos preparos bem legal. Quanto tempo o bacalhau fica no forno? Aí depende, tá? Depende se o bacalhau é em lasca ou se o bacalhau é em posta. E também tem aquela questão de como vai ser a sua apresentação do prato, né? Se for um bacalhau gratinado, é em média de 25 a 30 minutos, em fogo alto. Agora, se for uma posta de bacalhau com os legumes, e você quer que apareça toda a estrutura do bacalhau, então você vai ter que diminuir o tempo de cocção dele no forno. Uhum. Quantos minutos? Uns 15? Depende do forno, mas geralmente uns 15 minutos. Não acho que não é tanto assim, né? Só que tem que ir para cozinhar bem antes, né? Não dá para pegar o bacalhau, descongelar e colocar no forno. Ah, e tem o caso que algumas pessoas compram bacalhau salgado. Daí tem que dessalgar o bacalhau, né? Ah, perfeito. Também mais um trabalho aí para fazer, antes de todo o preparo. A questão do charque também, né? O nosso produto aqui do sul. Dessalgar, desfiar para poder fazer o arroz carreteiro. Que também é um preparo um pouco mais elaborado. Como se faz o arroz carreteiro? O carreteiro? Uhum. O carreteiro é o seguinte. Primeiro você tem que ter uma boa mão e um bom paladar para poder fazer as combinações dos ingredientes, tá? Temos alguns carreteiros que são bem simples, somente o arroz, o charque e as ervas frescas, né? Ou você pode estar acrescentando em calabresa, cebola, bastante alho, e a gente vai estar trabalhando. Na forma que a gente trabalha, a gente separa uma porção crua de arroz, né? E na panela a gente vai estar dourando cebola, alho, sal, pimenta, né? Para temperar já um pouquinho já a cebola. E vai acrescentando as pimentas, a calabresa ou o bacon, né? E coloco o charque já preparado, desfiado, para poder estar no arroz. Quando você refogar todos esses ingredientes, você acrescenta o arroz. Coloca água para cozer e espera finalizar. Aí tem aquela apresentação que a gente come com os olhos, né? A gente pode colocar umas cebolas, uns flocos de cebola tipo crispy, né? Também dá um visual a mais no prato, né? A gente pode estar colocando umas fatias de calabresa bem dourada, identificando que, nossa, no arroz carreteiro também tem a calabresa. E o mais legal de tudo, por ser um prato rústico, a gente pode estar jogando, finalizando com um ovo pré-cozido, meio mole, sabe? A clara dura e a gema mole. Então a gente rasga o ovo sobre o prato e quem olhar certamente vai ficar com fome. Com certeza, eu já estou com fome, né? Sim, claro. Kel Nadal, obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Lente Aberta. Muito obrigada. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Um detalhe importante, as quantidades aqui não foram citadas porque, óbvio, isso depende do número de pessoas para quem você vai fazer o prato. Daqui a pouquinho a gente volta.